E aí, pessoal, tudo bem? Esse é o meu primeiro vídeo do meu canal que vai falar sobre algumas dicas, né, de segurança do trabalho, que é a minha área hoje, né? E é especificamente para aquelas pessoas, aqueles profissionais ou pessoas até que não sabem o que é a segurança do trabalho hoje na prática, para que essas pessoas possam conhecer mais a fundo, né, por meio das minhas experiências, né, que eu tive, né, durante todos esses 10 anos que eu trabalhei com essa área e também da minha trajetória, né, de como que eu fui parar nessa área, como que eu conheci a segurança do trabalho e também, né, sobre é, estilo de vida, certo? Estilo de vida na questão de você, vamos supor, entender hoje que a segurança do trabalho ela requer não só você assumir uma posição, certo? Uma posição hoje na sua vida de trabalho, mas como também na sua vida pessoal. Assumir uma posição de prevencionista. Então, gente, meu nome é Leonardo Barrios, eu quero me apresentar para vocês. Eu sou do Rio Grande do Sul, nasci numa cidade chamada Santana do Livramento, que faz divisa com o Uruguai. Uma cidade pequena, mas fica grande por causa do Uruguai, né, de Rivera. E nunca imaginei que eu ia sair de lá para poder fazer uma trajetória nessa área específica de segurança do trabalho. Eu acabei saindo de lá muito cedo, depois que meu pai faleceu, né? A minha mãe acabou tocando os negócios, né, com meus outros irmãos e eu resolvi mudar de ambiente, indo para Santa Catarina. E lá eu comecei uma trajetória na minha vida, né, me inscrevendo num curso, né, numa escola técnica, para duas matérias, né, para duas, no caso, profissões, né, técnico de segurança do trabalho e técnico em agente sanitário, certo? Então, eu não sabia praticamente nada do que era a segurança do trabalho. Eu acabei me familiarizando com a profissão depois que eu comecei a conhecer e estudando mais a fundo, né, o que significava, né, ser um técnico de segurança do trabalho. Porque a gente imagina que segurança do trabalho, para quem não sabe, para quem não conhece, né, a gente acaba imaginando que você tem que simplesmente ficar cuidando da vida das pessoas, né? E esse é o nosso principal foco. Só que não é só isso, segurança do trabalho. Envolve muitas outras coisas, né? Que a gente não está preparado, ou a gente desconhece, ou que vai se deparar com essas situações no seu dia a dia e vai tentar resolver da melhor forma possível, tá? Então, assim, o intuito desse canal é trazer para vocês realmente uma dica, são dicas, né, de segurança, dicas de uma pessoa que vive isso até hoje, né? Para aquelas pessoas que gostariam de também saber como que é você ser um técnico de segurança do trabalho, viajando, né, por todo o Brasil, né, remoto. Eu já fui até para a América Central, né, trabalhar lá na República Dominicana. E isso para mim foi uma experiência muito grande, porque até então eu não tinha nenhum conhecimento de viajar para fora do país. Eu simplesmente, com a cara e a coragem, né, a empresa pediu para que eu fosse, né, fazer uma, uma vistoria técnica lá, numa fábrica de uma cervejaria. E aí eu acabei indo para lá e tive uma das melhores experiências da minha vida, que foi viajar para fora do país, né? Então, gente, mais uma vez eu quero deixar dito para vocês que esse canal tem o intuito, né, de trazer na prática mesmo a vivência, né, do técnico em segurança do trabalho, né, dessa profissão que hoje está sendo muito falada, né, no Brasil inteiro, por causa da NR1, do psicossocial. A gente sabe que essa profissão ela ficou sempre nos bastidores, né, mas fez um trabalho muito grande em relação à vida das pessoas, mas sempre nos bastidores. Sempre foi apoio, né? Nós somos apoio. Mas as pessoas elas acabam desconhecendo a verdadeira, né,
a área da segurança do trabalho, porque acham que segurança do trabalho, muitas vezes, é simplesmente ficar na área cuidando da vida da pessoa, para ver se ela não se machuca, dando os EPIs, né? E tem gente até que confunde segurança privada com segurança do trabalho. Então eu queria fazer esse canal especificamente para essas pessoas, né, que têm essa dúvida, né, e até mesmo para iniciantes da área, né, que têm a dúvida de como que é viajar, né, por todo o Brasil, trabalhando com segurança do trabalho, passando por várias coisas, né, que eu posso trazer aqui para vocês como experiência própria e que vão ajudar vocês, né, a decidirem realmente, né, para quem é da área, se quer ou não seguir, né, ou na parte remota ou na parte de empresa fixa mesmo, né? Então, gente, a minha intenção aqui é falar um pouco, então, começando um pouco, né, falando da minha vida. Eu comecei um pouco lá atrás, antes de falar com vocês, né, sobre a segurança do trabalho. Eu comecei falando um pouco da minha vida. Então, eu sou natural, né, de Santana do Livramento, sou gaúcho, passei por várias etapas na vida, como todo mundo passa, né? Eu tive 2 casamentos, separei, não tenho filhos, certo? Porque não posso ter filhos. E dali para frente eu comecei a trazer para mim responsabilidades de crescimento, porque eu entendi muito cedo que a vida dependia somente do meu esforço, do que eu tenho que fazer para alcançar os objetivos realmente que nós almejamos. Porque quando a gente não tem ninguém, né, principalmente pessoas da família, para te apoiar e para te ajudar, você acaba contando com você mesmo. E aí que começa a despertar gatilhos, né, emocionais na vida da gente, quem depende realmente somente de você mesmo, né? Que você acaba criando tipo de uma casca dura, né? Aquela casca assim, sabe, por fora, que você precisa criar para se proteger das pessoas que você vai encontrando no caminho durante a tua caminhada. E eu tive várias pessoas que passou na minha vida, né? Pessoas boas, pessoas ruins, né? Porque a gente sabe que o mundo não é feito só de pessoas boas. E essas pessoas me ensinaram muito durante esse tempo todo, né? Então, assim, os meus casamentos também foram uma trajetória de ensinamento profundo, onde eu tive a oportunidade de conhecer mulheres extraordinárias, que foram minhas ex-mulheres, né? Todo mundo acaba pensando que a gente vai falar sempre mal, né, do casamento, ou mal da... Mas eu acho que durante o tempo, né, que nós tivemos junto, deu certo. E isso que é o importante, né? A gente poder reconhecer que nós fomos até um ponto onde daquele ponto não conseguimos mais seguir em frente. E dali cada um se respeitou, foi para seu caminho, né? Trabalhar, estudar, progredir. E só ficou então as emoções boas, né, que a gente deve lembrar e momentos também bons. Então eu acho que essa trajetória é importante, né, para que nós possamos cada vez mais consolidar consolidar o nosso profissionalismo, porque não existe hoje um ser humano, né, que vive numa família que dentro dessa comunhão não esteja inserido o trabalho, porque nós passamos praticamente a maioria do nosso tempo, né, dentro das empresas ou trabalhando. Então, isso nos traz muito conhecimento de pessoas que a gente acaba encontrando no nosso caminho. Então, quando a gente fala de família, a gente precisa lembrar que nós não somos feitos somente dessa área, né, familiar. Nós temos 11 áreas da vida. E essas 11 áreas da vida nós temos que nutri-las, né, durante todo esse tempo que nós estamos aqui vivendo, né? E para que a gente possa ter um equilíbrio dessas áreas para que possamos seguir em frente aí da melhor maneira possível, sendo ser humanos melhores, né? Então, a segurança do trabalho, né, trazendo agora um pouco para a segurança do trabalho, me ensinou muito isso também, né? Essa convivência com as pessoas, cada dia mais a gente entendendo como que a pessoa funciona, como que eu devo chegar naquela pessoa, como que eu devo comunicar com aquela pessoa.
E para que eu consiga fazer tudo isso da melhor forma possível, eu preciso me conhecer, eu preciso me autogerir minhas emoções, porque em algum momento da vida de vocês, profissional, trajetória profissional, na área de segurança, na área de qualquer função que você vai exercer, em algum momento você vai precisar ter o equilíbrio, né, necessário para que você possa lidar com as pessoas. E isso nos traz muita maturidade, né? Então você consegue entender como que a pessoa funciona para que você possa pedir com respeito, com seriedade, né, para essa pessoa fazer aquilo que realmente deve ser feito para ela poder cuidar mesmo da vida dela. Então, gente, essa área da segurança do trabalho, ela é uma área muito vasta. Você pode se formar como técnico em segurança do trabalho e atuar em várias atividades empresariais, tanto na parte de empresa local, quanto na parte de empresas remoto, tanto na parte de fábricas, até entidades filantrópicas, né, hoje exige, né, que um técnico em segurança do trabalho possa dar um suporte. Então, assim, o campo é muito vasto. Então, a gente não precisa só falar de normas, né, regulamentadoras, que não é o meu intuito aqui, trazer padrões, normas. O meu intuito nesse canal é trazer realmente a minha experiência de vida profissional, da minha experiência de vida pessoal, porque nós não podemos separar a nossa vida pessoal da nossa vida profissional, para que a gente possa entender juntos e que eu puder fazer, né, por vocês, para ajudar, para vocês entenderem como que é hoje essa área, né, de segurança do trabalho no Brasil inteiro e fora do Brasil, para que todos nós possamos nos entender e que que eu possa agregar cada vez mais na vida das pessoas por meio dessa função. Eu resolvi falar sobre segurança do trabalho. Eu estava até meio em dúvida, assim, do que realmente eu ia conversar, né? Que eu ia falar. Será que eu falo sobre finanças? Que é o momento é falar sobre finanças, né? O Brasil, a questão da economia, do que se deve investir, o que não se deve, né? Como que eu faço agora, nesse exato momento? O que eu devo buscar? Eu achava que segurança do trabalho era um tema que as pessoas não se interessam muito por ele. Mas eu posso trazer segurança do trabalho com também experiência de vida, que isso vai fazer com que as pessoas consigam entender mais sobre o que é essa área na vida das pessoas hoje, tanto da parte de quem pratica hoje essa atividade, quanto também da parte de quem recebe, né, esses cuidados da atividade de segurança do trabalho. Então, gente, o que eu pretendo realmente é trazer para vocês, né, boas experiências de vida, juntando tudo que eu passei, tudo que eu conquistei, tudo que eu consegui construir ao longo dessa trajetória de 10 anos, né, de trabalho, não só monetariamente, né, também, vamos supor, de bens materiais, materialmente, mas como pessoa também, o que eu evoluí para poder chegar hoje aqui na frente de vocês, nesse canal, e falar sobre segurança do trabalho de uma maneira diferente, de uma maneira mais ética, né? E pessoal também. Então, segurança do trabalho não é só normas técnicas. A gente tem muito que conversar sobre não só relacionamento pessoal, intrapessoal, também a parte de pensamento, de emoções, né? O que um técnico de segurança, uma técnica de segurança hoje sente na ponta, na área de trabalho, quando tem que resolver uma situação onde envolva um acidente. Como que nós ficamos quando acontece uma coisa dessa? Porque nós lutamos tanto para que na área de trabalho não aconteçam acidentes, que existam primeiro a prevenção para não precisar existir a correção. E aí a gente se depara, às vezes, com um imprevisto desse, né? De ter uma pessoa, né, do nosso time, da nossa responsabilidade, né, afastada do trabalho por causa de um acidente. Então, tudo isso são emoções que nós carregamos durante esse tempo todo, nessa área, nessa função, que nós precisamos ali lidar com essas emoções e também deixar elas irem de uma maneira, né,
de uma maneira assim mais cautelosa, né? De uma maneira mais respeitosa, para que a gente não tenha que absorver a culpa, né, hoje, de um problema, né, ocasionado por causa de um acidente. A gente sim precisa fazer a nossa parte, trabalhar de maneira correta, buscar dentro das normas soluções, mas também temos que lidar com a parte humana, pessoal, né? Que às vezes nos cabe até entender como o outro ser humano que está ali do seu lado funciona, para que a gente possa ali conversar com ele de uma maneira mais aberta e que ele possa entender aquilo de uma maneira mais lógica, de acordo com o que ele pensa. Então, nós temos que ouvir as duas partes, né? Tanto a empresa quanto o colaborador, ou funcionário, ou trabalhador. A gente precisa ouvir essas duas partes e a gente nunca pode ir somente por uma parte. A gente tem que se colocar num nível aonde a gente consiga enxergar de longe, né, o que está realmente acontecendo naquele exato momento. Então, olha só como que é a responsabilidade hoje de um profissional de segurança do trabalho, que você precisa cada vez mais estar ligado, né, às emoções das pessoas para entender como que aconteceu aquele tipo de problema e resolver por meio de mecanismos que nós temos hoje, né, que são muito úteis, né, mas o papel, às vezes, ele consegue receber tudo. Você consegue escrever o que tiver que escrever no papel. Mas, na prática, a segurança do trabalho se mostra muito diferente. Então, nós temos que saber lidar com essas pessoas. E isso acaba nos trazendo muitas dores também, de emoções que nós acabamos ali enfrentando, para que a gente possa, às vezes, muitas vezes, relevar, né, uma certa operação errada para que a empresa possa conseguir produzir. E isso, muitas vezes, mesmo que seja errado, tem alguns técnicos, né? Eu já passei por isso, que acabam passando, né? E tendo que resolver as coisas dessa forma. Então, gente, esse canal, eu falei um pouco de mim, falei um pouco da minha trajetória profissional. Eu acabei não falando, né, que eu também eu tenho formação em várias pós-graduações também na parte de saúde do trabalhador, neurociência, psicologia positiva, que isso me ajudaram também a crescer como ser humano. Então, assim, o estudo sempre vai te ajudar a melhorar a tua vida de maneira que você consiga, né, evoluir cada vez mais com as pessoas. E sempre que puderem, isso é muito importante, tá? O ambiente que nos molda hoje, muitas vezes é o ambiente organizacional. Então, o que eu faço, né? Eu sempre tento sair um pouco desse ambiente. Eu tento ir a algum curso diferente, ou algum workshop, ou eu vou a alguma palestra, tudo para que eu possa sair um pouco daquele ambiente e tentar entender melhor hoje, né, como que funciona o ambiente que eu trabalho, quais que são as pessoas que existem ao meu redor, como que eu devo tratar com essas pessoas e como que eu devo deixar que elas tratem comigo. Então, tudo exige ali um conhecimento e uma bagagem que nós precisamos buscar para que a gente possa encontrar soluções cada vez mais de lidar com essas pessoas, de lidar com o ser humano, de lidar com nós mesmos, para que a gente possa entender que aquilo ali precisa ser mudado. E tudo isso que eu acabei de falar, vai acontecer por meio do ambiente que você buscar. Então, busquem ambientes novos, porque nós passamos 8 horas do nosso dia dentro de uma empresa, ou se você viaja, né? Se você faz trabalho remoto, você fica focado só naquilo e acaba não se profissionalizando melhor, não buscando conhecimento e informação. E isso muitas vezes acaba te tirando, aliás, te tirando não, acaba te deixando numa zona de conforto. E zona de conforto não é bom para nada. Zona de conforto não ajuda em nada. A gente precisa sair da zona de conforto para que a gente possa evoluir cada vez mais e dali para frente trazer soluções não só para você, mas também para os colaboradores que você acaba ali fazendo segurança. Gente, eu quero deixar meu agradecimento. Esse é o primeiro vídeo do meu canal.
certo? Eu tô, eu nem sei como é que eu gravei esse vídeo, eu sou muito fechado por ser um técnico em segurança do trabalho, que você precisa ter uma oratória maravilhosa, né, para saber falar em público. Eu tô tendo a minha primeira experiência com a câmera aqui, então não é fácil, não é fácil, tá? Eu peço assim, a desculpa para todo mundo, colaboração de todos, né, para entender, né, que não é fácil você ir de frente aí para uma câmera assim e falar, né, para todos assim, ouvir. E eu quero deixar para vocês aqui o meu muito obrigado, certo? Hoje eu tenho muito mais coisas para compartilhar com vocês sobre segurança do trabalho, sobre experiência de vida. Não vou falar de normas, não vou falar de parte técnica. Aqui vai ser uma conversa muito tranquila, muito leve, para que todos entendam o que é uma rotina de um técnico de segurança do trabalho e o que essa pessoa faz, o que ela passa, o que ela precisa fazer para melhorar. Então, tudo isso aí, gente, é uma conversa assim, tranquila e leve, certo? Para que a gente possa nos entender aqui cada vez mais e tentar buscar aí que a gente possa conhecer mais a área de segurança do trabalho. Então, eu deixo meu muito obrigado aqui a todos, por, sei lá, por verem meu vídeo, por estarem no meu canal. Se puderem me deixar um like para poder me ajudar cada vez mais, que não é fácil. E se puderem também fazer comentários sobre o que a gente acabou de conversar, eu agradeço a todos. E vou prometer a vocês que eu vou conseguir trazer novos vídeos aqui, muito mais aprofundados nessa área de conhecimento na parte de segurança do trabalho, conhecimento da parte de vivência, né? Experiência prática mesmo, do que normas regulamentadoras. Eu tenho muitos casos e fatos para contar, que eu tenho certeza que vai ajudar vocês e colaborar para vocês aí serem uma pessoa melhor na profissão que vocês hoje exercem, não só da parte de segurança do trabalho, mas também de outras profissões. Tá bom, gente? Valeu, muito obrigado. Deixa seu like aí para me ajudar e faça um comentário aí, por gentileza. Valeu.